Alô, galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Em especial os nossos alunos da sede do Centro, Dedé Brasil e Oliveira Paiva. Sabadaço, tradicionalmente, na companhia do mestre, professor Cardoso Neto, fera do direito do trabalho, processo do trabalho, direito constitucional, direitos humanos e cidadania e também da lábia, porque pensa numa mala sem alça. Profezinho, lembrando a todos os alunos, estamos com turmas aqui oficializadas, PC Ceará, turnos manhã e noite. E também estamos com turmas PM Ceará, turnos manhã, tarde e noite, carimba, turmas oficializadíssimas. Também maiores informações, o nosso português do zero online também está com promoção, 50% o nosso português do zero, o valor lá custa R$200 e você vai ter um desconto, você vai pagar somente R$100. Lembrando, serão 6 meses de português do zero totalmente atualizado com o meu amado Ruivo, e lá tem um cupomzinho, você coloca português zero 50%. Não, português 0,50. Esse é o seu cupomzinho lá. Então, profezinho, 3 questões que ficaram aí dúvidas para os nossos internautas. Serão as questões 3, a 4 e a 5. 3, 4 e 5 em dúvida? Ficaram em dúvida sim, senhor, profezinho. Não foi a 12 não, prof. Volta para 3. Vamos lá. Aqui tem a disposição constitucional que prevê o direito dos empregados à participação nos lucros ou resultados da empresa constitui norma de eficácia limitada? É aquela coisa, ó. Se é uma norma de eficácia limitada, é porque eu preciso de uma lei para poder exercer. Se é uma norma de eficácia contida, a lei ela vai restringir o meu exercício. Então, nesse caso, o que ele falou aqui, ó? Ele falou, cadê a questão aqui, ó? Participação nos lucros ou resultados. Se você observar, a participação nos lucros e resultados, ele depende da lei. Então, eu necessito de uma lei para poder exercer. Se eu necessito de uma lei para poder exercer, para poder entender o que a Constituição está dizendo, isso é uma norma de eficácia limitada. Então, o item está correto. Quarta questão, a norma constitucional que estabelece a liberdade quanto ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, constitui norma de eficácia plena. Errado. Falso. Norma de eficácia contida, isso sim. Por quê? Porque isso aqui é questão batida. Liberdade de profissão, liberdade de locomoção, você já pode exercer. Você já pode optar pela sua profissão, o que você quiser ser. Você já pode se locomover para onde você quiser. Você vê a mala sem alça aqui, que ele vem lá da Calcaia para cá, para o Tiradentes todo dia. Ele está exercendo o seu direito de locomoção. Mas preste atenção. Esse direito de locomoção, ele pode sofrer restrições da lei. Se ele pode sofrer restrições da lei, eu estou falando de quê? Eu estou falando de uma norma de eficácia contida. Então o item está errado. Vamos lá. Norma constitucional de eficácia contida é aquela que, sendo auto-aplicável, autoriza a posterior restrição. Olha a questão, ó, por parte do legislador infraconstitucional. Ele usou a palavra restrição. A lei pode restringir. Se a lei pode restringir, isso é uma norma de eficácia o quê? Se a lei pode restringir, isso é uma norma de eficácia o quê, Gigi? Exatamente, contida. Isso é uma norma de eficácia contida. E a saideira é um brasileiro, são duas saideiras pequenininhas. Tá. Um brasileiro naturalizado pode ser ministro do STJ, professor? O brasileiro naturalizado pode ser ministro do STJ? Claro que pode. Ministro do STJ não é um cargo exclusivo de brasileiro nato, é cargo de brasileiro, que pode ser nato, como pode ser naturalizado. São privativos de brasileiro nato os cargos de ministro de Estado da Defesa, correto, ministro de Estado da Fazenda, não, e de oficial da Marinha, ministro de Estado da Fazenda é para brasileiro. Pode ser nato, como pode ser brasileiro. Então, o nato como naturalizado. O erro aí é o da Fazenda. Essa pequenininha também. Um italiano naturalizado brasileiro pode exercer o cargo de deputado federal? Naturalizado brasileiro pode ser um deputado federal? Pode. O que ele não pode ser é presidente da Câmara dos Deputados. Porque aí o presidente da Câmara é um cargo exclusivo de brasileiro nato. O cargo de ministro do STJ é privativo de brasileiro nato? É privativo de brasileiro nato? A gente acabou de dizer que não. É privativo de brasileiro, que pode ser nato como pode ser naturalizado. O presidente do Conselho Nacional de Justiça pode ser brasileiro naturalizado? Não, o presidente do CNJ é o presidente do STF. O presidente do STF tem que ser brasileiro nato. Valeu. A saideira pequenininha, a última aqui, a saideira. Olha a nossa diva! Olha aí, ó, chegou na hora certa. Diva, senta aqui, diva. Senta aqui logo. Vem cá, diva. Chegou na hora certa. Ele apareceu como surpresa. Vem cá, diva. Olha a divazinha. Pronto, ela vai responder a próxima que eu vou ter que sair diva, agora. Só, vem cá, diva. Vai responder aqui, diva. Vem cá. Eu combinei com ele de ver um negócio ali. Bem, a saideira que eu falei aqui, profezinho, rapidinho, pronto. Vou deixar tu escolher a maior que tiver. Pronto, isso aqui. Não é privativo de brasileiro nato o cargo de... Certo. Presidente da Câmara dos Deputados? É privativo brasileiro nato.
De ministro do Supremo Tribunal Federal? Privativo de Brasileiro Neto. De coronel do Exército? Privativo de Brasileiro Neto. De ministro do Superior Tribunal de Pronto, Justiça? essa é a resposta. Não é privativo de Brasileiro Neto. E de vice-presidente da República? Brasileiro Neto. Bem, essa foi a nossa saideira. Desde já, gente, essa dica aqui é para que a gente possa mostrar para vocês que o professor, quando ele, tipo assim, tem boa vontade de ensinar, ele faz quando gosta, ele vem assim como o professor Cardoso veio. Livre, espontâneo. Livre, espontâneo, o quê? Vontade. Pressão. Pressão. Bem, galera, é o seguinte. O Cardoso Neto nem imagina, mas hoje são quantos, profezinho? Hoje são 15, né? 15. 15 de dezembro. Hoje nós estamos fazendo mais de 12 anos de amizade. Exatamente. Hoje, não me lembro disso, não. Não lembra da data, né, professor? Não me lembro disso, que eu fico traumatizado. Quando tudo começou. Então, assim, galerinha, sabe o que é importante? É que você briga, que você se mata com as pessoas, mas quando aquela coisa é verdadeira, aquele amor verdadeiro, como o nosso de vez em quando rola um Big Maczinho pra me comprar, rola alguma coisa pra me comprar aqui e tal, e eu... Lembre-se, uma pessoa ser comprada se ela for vendida. É isso, é? É essa frase? Pois é, né? E também, assim, quando a pessoa existe sentimento verdadeiro, a gente tá ali naquele momento de saúde, de dor, de tristeza, de alegria, de desconforto, mas é assim, prof, a mensagem do dia, valorização, respeito e consideração são para poucos. Verdade. São poucos que sabem reconhecer o que as pessoas fizeram em seu prol. São poucos que sabem agradecer pelo que foi feito. A ingratidão toma de conta, né? Ou seja, até aquela história, a ingratidão perde a afeição, e a verdade acontece. Então, se você, para de orgulho, para de opinião, para de preconceito, para de sei lá, como é de picuinha, faz uma autoanálise e começa a pensar sobre seus conceitos em relação a terceiros. Porque a nossa vida é tão incerta, a nossa vida é tão passageira. Hoje, muitas pessoas estão por cima, mas esquecem, prof, que alguns meses, alguns anos, algum tempo atrás estavam por baixo. E quando ninguém teve aquela confiança de te dar as mãos, apareceu alguém, te deu as mãos, tirou do fundo do poço. Aí quando você está por cima, você está sobrevoando sobre a carne seca, você se acha uma pessoa intocável, mas lembre-se que o mundo dá muitas voltas. E o nosso amanhã é incerto. E gira rápido. Lembrando, existem pessoas que falam assim, eu tenho dinheiro, bate no peito e diz que tem dinheiro. Nem sempre o dinheiro é tudo, porque tem tantas pessoas que já tiveram tanto dinheiro que quebraram o capataz em banda. Ou seja, muitos impérios que se achavam que eram indestrutíveis, que eram inacabáveis. E aí, ó, hoje desabaram e as pessoas estão por aí, ó. Inabaláveis, né, prof? E, enfim, a mensagem de hoje é essa mensagem. É simplesmente você ser solidário com o próximo. É ser grato com quem te deu as mãos. Ser aquela pessoa que pode se reconhecer quando alguém fez alguma coisa boa pra você. E não agradeça as pessoas só pelo bom, agradeça pelo bom ou pelo ruim, porque a nossa vida é hoje, o momento é agora. Essa dica é super importante pra você que às vezes tá ali, ó. Você briga com o irmão, prof, aí quer passar meses sem falar com o irmão, passa de ano. Mas quando briga com um amiguinho, liga pro amigo. Ei, me desculpa, não é a minha intenção não. Aí, ou seja, você chega para um amigo, dá um presente de 200, 300 reais, brincando. Aí, quando chega para o irmão, para dar 10 reais para o irmão comprar alguma coisa, é passando na cara do irmão. Ou seja, não somos perfeitos, mas somos meros mortais, mas somos dignos e somos aptos a entender que quando a gente erra, a gente pode tentar consertar esse erro. E para encerrar, aquela velha frase, Deus dá, mas Deus tira. Verdade. Deus dá.